Olá a todos, vamos iniciar a resolução de exercícios de probabilidade estatística, começando no capítulo 2, dedicado às noções básicas de probabilidade. O primeiro exercício é o exercício 2.2, em que se consideram dois acontecimentos, A e B, para os quais se conhecem dois números. A soma das probabilidades dos dois acontecimentos, o número x, e a probabilidade de ocorrerem ambos os acontecimentos, a probabilidade da interseção, o número y. O que se quer é determinar em função de x e y a probabilidade de 4 outros acontecimentos que estão descritos em linguagem corrente. Na linha A, a probabilidade de não se realizar nenhum dos dois acontecimentos. Ora, este exercício não refere nenhuma experiência aleatória, é um exercício em que estamos interessados apenas nos aspectos formais do cálculo de probabilidade e, portanto, temos que imaginar uma experiência aleatória com um dado espaço de resultados e nesse espaço de resultados referem-se então dois subconjuntos, os acontecimentos A e B. Para estes acontecimentos temos então que a soma das probabilidades é um número x e a probabilidade de ocorrerem ambos os acontecimentos é um outro número y. Na linha A, tende-se então a probabilidade de que não ocorra nenhum dos acontecimentos. Ora, a primeira coisa que temos que fazer é traduzir este acontecimento que está descrito em linguagem comum, a ocorrência de nenhum dos dois acontecimentos, numa forma formal, à custa dos conjuntos A e B e de operações entre esses dois conjuntos. Ora, a maneira mais simples de traduzir este acontecimento, a ocorrência de nenhum dos dois acontecimentos, então calcularmos a probabilidade de que não ocorra o acontecimento A, ou, de outra maneira, a probabilidade de que ocorra o complementar de A, e, em conjunto, não ocorra o acontecimento B. Ora, este já é algum progresso, já conseguimos traduzir o acontecimento referido no enunciado de uma forma formal. O passo seguinte é então pensarmos como calcular a probabilidade deste acontecimento à custa daquelas que são conhecidas. Para isso temos essencialmente duas vias. Acontecimentos são conjuntos e, portanto, tudo o que soubermos sobre operações com conjuntos é útil no cálculo de probabilidade. Se isso nos falhar, podemos sempre usar uma analogia gráfica, o diagrama que eu comecei por representar, em que pensamos em probabilidades como se fossem áreas de regiões representadas na figura. Ora, neste caso, vamos fazer um bocadinho de ambas as coisas. Algo que podemos fazer de imediato é usar uma das duas leis de Morgan, aquela que nos diz que a interseção de complementares é o complementar da reunião, portanto, poderia ser um primeiro passo. A probabilidade que queremos calcular pode-se escrever desta outra maneira. Uma das propriedades que devem ter visto numa função de probabilidade é que a probabilidade de não ocorrer um acontecimento se relaciona diretamente com a probabilidade dele ocorrer. É simplesmente 1 menos essa probabilidade. E, finalmente, aquilo que nos falta é, então, calcular a probabilidade da reunião de A com B. Ora, se os acontecimentos forem disjuntos, o terceiro axioma de probabilidade diz-nos que isso é simplesmente a soma das probabilidades individuais. Aqui não podemos admitir que são disjuntos. A probabilidade da interseção é um número y, pode ser positivo, e, portanto, tal como eu representei na figura, temos que admitir a possibilidade de haver interseção entre A e B. E, portanto, não estamos nas condições do terceiro axioma, temos que usar uma versão mais geral que nos permite calcular a probabilidade da reunião de dois acontecimentos em qualquer caso. Ora, suponho que já conheçam essa expressão. Se não nos lembrarmos dela, uma figura como a que eu representei inicialmente pode servir para, não para demonstrar, mas para deduzir expressões válidas. No caso, poderíamos fazer o seguinte, portanto, eu quero a probabilidade da reunião. Eu posso começar por somar a probabilidade do acontecimento A. E agora vou usar a minha figura para indicar aqui com uns contadores
a maneira como estou a incluir no cálculo a probabilidade, na analogia, a área de cada uma das regiões disjuntas que formam A, B e a possível interseção entre os dois. Ora, ao somar a probabilidade do A, estou a, digamos assim, a somar a área desta região uma vez, aquilo que é apenas A, e estou a somar a área que é comum a A e a B também uma vez. Em seguida, se eu somar a probabilidade do B, então estou a juntar a área do que é apenas B, esta região aqui, e novamente estou a adicionar a área da região comum e, portanto, esta área está a ser somada duas vezes. Portanto, na figura percebo que há a probabilidade de uma região, a área da interseção, que está a ser considerada duas vezes. A correção necessária é subtrair a probabilidade da interseção, a área comum entre A e B, e ao fazer isto, volto a corrigir estes meus contadores, e então cada uma das três áreas disjuntas é considerada uma e uma só vez. E temos então esta expressão que nos permite chegar ao resultado final, uma vez que depende apenas da soma das probabilidades e da probabilidade da interseção. Temos o resultado final 1 menos x mais. Na linha B, temos que calcular a probabilidade que se realize um e um só dos dois acontecimentos. Ora, novamente, o primeiro trabalho será o de escrever de uma forma formal o acontecimento que é referido no enunciado, um e um só. Ora, neste caso, vamos fazê-lo de uma maneira bastante direta. Portanto, o e um só, podemos considerar que há duas possibilidades. A ocorrência de apenas A, ou seja, a ocorrência de A em conjunto com a não ocorrência de B, ou, ao contrário, a não ocorrência de A em conjunto com a ocorrência de B. São os dois casos em que ocorre um e um só dos dois acontecimentos. Então, o acontecimento em que estamos interessados está escrito como uma reunião, mas que não é uma reunião qualquer. Pela definição destas duas partes, destes dois conjuntos que estamos a reunir, essas duas partes são disjuntas. Portanto, no primeiro caso, são os casos em que ocorre apenas o A, no segundo, os casos em que ocorre apenas o B. E então, pelo terceiro axioma de probabilidade, a probabilidade de uma reunião de acontecimentos disjuntos é simplesmente a soma das probabilidades. Agora, as duas parcelas são essencialmente do mesmo tipo, é a probabilidade de ocorrer um acontecimento e, ao mesmo tempo, não ocorrer o outro. Ora, podemos voltar ao diagrama. Por exemplo, no primeiro caso, estamos interessados nesta área, na região correspondente à ocorrência de apenas o acontecimento A. Ora, uma expressão simples, pensando na analogia em termos de áreas, a maneira de calcularmos aquela área será considerarmos a área total do acontecimento A e subtrair-lhe a área que é comum, que é de A e também comum a B. Ou seja, a primeira parcela será a probabilidade de A menos a probabilidade da interseção e, pela mesma razão, a segunda parcela será a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. E, novamente, neste momento, a probabilidade que estamos a calcular já só depende dos dois números que se admite que se conhecem. A soma da probabilidade de A com a probabilidade de B, x menos duas vezes a probabilidade da interseção. Na linha C, quer-se a probabilidade que se realize pelo menos um dos dois acontecimentos. Esta linha pode ser simultaneamente a mais simples ou a mais complicada se nos dedicarmos a introduzir complicações desnecessárias.
Podemos pensar que o método que usamos na linha anterior, na linha B, também pode ser aplicado aqui, ou seja, o acontecimento que é referido na linha C, a realização de pelo menos um dos dois acontecimentos, se pode decompor como a reunião de outros acontecimentos disjuntos, ou seja, a ocorrência de apenas A, ou a ocorrência de apenas B, ou a ocorrência de ambos os acontecimentos. Ora, podemos fazer isto, mas é inútil fazer isto porque se tomarmos atenção a essa expressão, essas três partes em que podemos decompor este acontecimento, a reunião das três é algo que podemos escrever de uma forma muito mais simples, que é a probabilidade da reunião. A reunião de A com B inclui precisamente essas três partes disjuntas, a ocorrência de apenas A, de apenas B ou a ocorrência de ambos os acontecimentos. Ora, a probabilidade da reunião já surgiu atrás, não acrescenta mais nada de novo a este exercício, é a soma das probabilidades, subtraindo a probabilidade da ocorrência de ambos os acontecimentos, ou seja, no caso, x menos y. Finalmente, na linha D, quer-se a probabilidade que se realize, quando muito, um único acontecimento. Ora, uma vez que há apenas dois acontecimentos em jogo, A e B, a probabilidade que se realize, quando muito, um acontecimento só deixa de fora uma possibilidade, que é a ocorrência de ambos os acontecimentos. E, portanto, a maneira mais direta de escrever o acontecimento referido na linha D será indo pelo complementar. Estamos interessados na probabilidade que não ocorram ambos os acontecimentos. O complementar de não ocorrerem ambos é exatamente o que é referido na linha D, ocorrer, quando muito, um acontecimento. Ora, não há aqui novamente nada de novo. A probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do acontecimento e, finalmente, 1 menos o número y que se admite que se conhece. Ora, isto termina o exercício. Até ao próximo exercício. Fiquem bem.